Boa noite, meus amigos. Conforme eu havia falado aí no grupo, se eu estiver ali do lado do monitor filmando, devido à iluminação aqui do escritório, acaba que o monitor fica em branco. Então, vocês não vão poder me ver. Eu vou passar essa aula para vocês, porque eu acho interessante que vocês vejam o monitor aqui, tá ok? Então, o tema é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável na Lei Geral de Licitações. A doutrina que eu utilizei foi do Vitor Aguiar Jardim de Amorim. Ele é pregoeiro do Senado Federal, é mestre em Direito Administrativo e Constitucional, e ele tem essa obra aí bastante interessante, que é Licitações e Contratos Administrativos, Teoria e Jurisprudência. Ele está na segunda edição de 2018, publicado pelo Senado Federal. Então é uma obra que, para quem vai estudar licitação e contratos, e eu imagino que todos vocês vão estudar, estão estudando, né? Esse livro aí vocês podem baixá-lo na Biblioteca do Senado online, de forma gratuita. É um livro bastante interessante, bem didático, tem jurisprudência, e o prefácio dele, para vocês terem uma ideia, foi escrito pelo Jacobi Fernandes, né? Todos conhecem aí como um grande doutrinador da área de licitações e contratos administrativos. Uma citação interessante que eu vi do Jacobi no prefácio é que ele cita que, em função do Vitor Amorim ser praticante da licitação, do procedimento licitatório como pregoeiro, ele aplica na prática a doutrina, a teoria que ele desenvolve, né? E aí ele citou: na prática, a teoria correta e bem fundamentada resolve. Porque tem aquela colocação que muitos dizem que a prática é totalmente diferente da teoria. Por direito não, né? Quando a gente tem uma teoria bem desenvolvida, né, bem fundamentada, ela resolve na prática, né? Traz grandes benefícios na prática. Então, falando sobre objetivos e finalidades do procedimento licitatório, nós temos lá no artigo 3º da Lei Geral de Licitações, né, 3 objetivos dentro do mesmo artigo, né, dentro da mesma redação. Ele cita 3 objetivos, que a doutrina ela elenca em 3 objetivos, até mesmo porque o terceiro objetivo, que é o tema que nós estamos tratando aqui, ele foi inserido pela Lei 12.349 de 2010, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Mas nós temos a observância do princípio constitucional da isonomia, e nós temos a busca da seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente logo pensa no caráter ambiental, né? Sustentabilidade, a gente pensa no caráter ambiental. Mas quando se fala de promoção do desenvolvimento nacional, não é só a questão ambiental, mas a questão econômica, social e cultural também. O objetivo da administração é firmar contratos que possuam cláusulas de sustentabilidade, não só de cunho ambiental, mas de econômico, social e cultural também, para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Esse conceito que eu reportei aqui da doutrina fala do conceito de licitações sustentáveis, que é um conceito do Sidney Bittencourt, nesse livro Licitação Passo a Passo. Ele diz que a licitação sustentável são aquelas que exigirão das contratadas o atendimento de critérios ambientais, sociais e econômicos, tendo como fim o desenvolvimento da sociedade em seu sentido amplo e a preservação de um meio ambiente equilibrado. Então, quando a gente fala de desenvolvimento nacional sustentável, a gente fala do desenvolvimento em sentido amplo, não só na questão de preservação do meio ambiente. Então, nós tivemos o Decreto 7.746 de 2012, que regulamentou o artigo 3º da Lei Geral de Licitações,
e ele previu critérios, práticas e diretrizes. Esses 8 critérios e práticas sustentáveis estão lá no artigo 4º desse decreto. Eu coloquei em negrito ali o primeiro critério e prática sustentável. Eu coloquei em negrito ali a palavra baixo, porque a redação original falava de menor impacto sobre recursos naturais. Menor impacto, uma pequena diminuição, é caracterizado por menor impacto. Então houve um cuidado por parte do legislador, mesmo sendo um ato administrativo normativo, um decreto, né? E mudar a palavra menor para baixo, porque quando se tem baixo, você tem um resultado mais impactante com relação à preservação dos recursos naturais. Nós temos ali a preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local. A gente pode ver aí que, além do cunho ambiental, nós temos a busca de um desenvolvimento local também, na utilização de materiais e matérias-primas de origem local. Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia, já é critério ambiental mesmo, você otimizar a utilização desses recursos naturais. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. Então, tentar utilizar, preferencialmente não é obrigatório, mas tentar utilizar a mão de obra local para um desenvolvimento social de onde vai ser realizada, por exemplo, uma obra pública por parte da administração. Maior vida útil, menor custo de manutenção do bem e da obra. Quando for adquirir um equipamento ou for realizar uma obra, tem que empreender critérios necessários que faça com que aquela obra ela tenha uma vida útil maior e os custos de manutenção daquele bem a ser adquirido seja menor. A gente vê muito isso na licitação para aquisição de impressoras, para a administração pública. Quando você adquire uma impressora, às vezes você adquire num preço pequeno, num custo menor, mas quando você vai ver o cartucho de impressão é 1/3 do preço que você pagou na impressora. É um custo alto. Então, às vezes você compra uma licitação por menor preço, por exemplo, pelo pregão, através do pregão que só permite o menor preço, e aí você acaba com que compra um equipamento sem pensar nos custos de manutenção do bem. E acaba que gera impacto não só ambiental, mas também no custo. Nós temos o item 6 ali, uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais, incentiva aí a busca de inovações para que os recursos naturais sejam preservados. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e na obra. Utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável de reflorestamento. É a busca aí de utilização de materiais de origem vegetal aí, através de fornecimento de matéria-prima que seja de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. E como que são exigidos os critérios e práticas sustentáveis no procedimento licitatório? O que deve fazer a administração pública? A administração pública ela deve especificar o critério de desenvolvimento na técnica do objeto, no objeto em si. E deve tomar cuidado com a preservação do caráter competitivo. O critério a ser adotado ele tem que estar muito bem fundamentado, tem que estar motivado, tem que se estabelecer as exigências de forma que não venha a comprometer o caráter competitivo do procedimento licitatório. O critério de julgamento ele vai ser menor preço e proposta mais vantajosa. E quando se fala em proposta mais vantajosa, ele abre um leque, abre uma possibilidade de uma análise maior, não só com relação ao contrato, mas com relação aos impactos
sociais e ambientais que aquela proposta possa trazer. Você pode pagar até um preço mais alto, escolher uma proposta mais alta, com preço mais alto, mas que ela seja mais vantajosa em termos ambientais e desenvolvimento do país, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico. Se a doutrina do Vitor Amorim fala sobre a questão de você verificar se há um certificado ambiental que possa ser exigido, que seja comumente utilizado, pelas empresas, e aí você pode inserir isso no edital de licitação. E o TCU orienta no seguinte sentido, que as exigências de sustentabilidade têm que estar justificadas no processo e devem ser vinculadas na especificação do objeto. Tem que estar como requisito da proposta. A forma com que a empresa vai ofertar aquele serviço ou vai realizar aquela obra, tem que estar na proposta esse critério de desenvolvimento, esse critério de preservação do meio ambiente. E não como condição de habilitação do certame. Você não pode exigir previamente que a empresa já esteja adequada a atingir aqueles meios, aqueles critérios que você quer durante a execução do contrato. Então, na proposta que vai constar ali aquilo que a forma com que a empresa vai atingir aquele objetivo da administração pública. Nós temos essa jurisprudência aqui do Tribunal de Contas da União, que ela é interessante e que ela fala da legitimidade de se exigir nas contratações da administração essa adequação, a sustentabilidade ambiental, ainda que haja reflexo na economicidade da contratação. Ou seja, você pode pagar, conforme eu havia falado, você pode pagar mais caro uma proposta, mas que ela seja vantajosa com relação ao cunho ambiental. Mas tem que estar muito motivado, tem que estar bem motivado, bem fundamentado e justificado, essas exigências de caráter ambiental. Podemos pensar numa situação hipotética aqui. Às vezes o prejuízo ambiental vai trazer um prejuízo financeiro para a administração pública. Então, uma proposta que preserva o meio ambiente, que vai utilizar os recursos naturais de uma forma bem menor, um impacto bem menor, na verdade, a longo prazo vai trazer uma economia para a administração pública. Nós temos essa outra jurisprudência aqui do Tribunal de Contas que fala sobre a questão da restrição do caráter competitivo no certame. Conforme nós citamos aqui, a administração pública ela tem que prestar atenção em não ferir essa competitividade do certame. E aí você não pode estabelecer cláusulas no edital que venha restringir o caráter competitivo. Nesse caso aqui, houve aqui a exigência de que vários equipamentos do computador fossem do mesmo fabricante e foi exigido um certificado específico com relação à sustentabilidade ambiental. O que o TCU entende é que você não pode exigir um certificado específico. Você pode colocar no edital que o certificado, aquele tipo de certificado, ele serve, mas a empresa, o licitante, ele tem a oportunidade de demonstrar, através de outras formas, que ele atinge aquele critério que está sendo exigido no edital. Nós temos a questão da dimensão social, do desenvolvimento sustentável, em que você dá certos benefícios às empresas, aquela questão de desempate e também de margem de preferência durante a licitação, mas houve uma preocupação do legislador em inserir esse artigo 66A na Lei Geral de Licitações, através da Lei 13.145, para que as empresas que venham a se sagrar vencedoras nas licitações e venham a ofertar
aquela proposta e fechar o contrato com a administração pública, que ela venha manter durante todo o período de execução do contrato aquele critério que a beneficiou durante o procedimento licitatório. Uma das coisas é a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, bem como as regras de acessibilidade. Então, a empresa vencedora, através desse artigo 66A, agora ela tem que manter a reserva para pessoa com deficiência e reabilitada da Previdência Social, mas também tem que manter as regras de acessibilidade. Então, nós temos aqui que essas empresas que são beneficiadas do critério de desempate da margem de preferência, elas devem manter, né, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Interessante que isso ele é comumente exigido em questões sobre licitação pública. Eu me lembrei de uma questão que eu já havia estudado, já havia respondido, do ano de 2019, da CESP, do Ministério Público de Contas do Pará. É até um concurso que me interessa. Nós vemos aqui que quando a gente faz a análise aqui da empresa Y, no terceiro parágrafo aqui da questão, a empresa Y é brasileira, produz e exporta matéria-prima para fora do Brasil e faz reserva de cargos para pessoa com deficiência conforme determina a legislação. A primeiro momento, quando a gente vê que a empresa faz reserva de cargos para pessoa com deficiência, a gente pode ser levado a crer que essa empresa ela pode ser beneficiada pela margem de preferência. Mas não. Além do requisito de reserva de cargo com pessoa com deficiência, ela tem que também manter, ela tem que ter as condições as previsões legais de acessibilidade. Não basta só ter reserva de cargo com deficiência, você tem que ter, a empresa também tem que ter as previsões legais de acessibilidade. A acessibilidade lá no ambiente tem que ser ofertada. Então, no caso aqui, a resposta certa é a linha C. As empresas W e Z, elas atingem alguns parâmetros para a margem de preferência, mas a Y ela não atinge porque, apesar dela fazer reserva de cargo para pessoa com deficiência, ela não oferta as condições legais de acessibilidade. Nós temos a Lei 13.500, que acresceu o artigo 5º, o parágrafo 5º ao artigo 40 da Lei Geral de Licitações, em que fala que a administração pública ela tem a facultatividade de, na forma estabelecida em regulamento, de exigir da contratada que seja contratado mão de obra do sistema prisional ou egresso do sistema prisional. Isso foi incluído na Lei Geral de Licitações, esse parágrafo 5º no artigo 40, e foi regulamentado através do decreto 9.450, que instituiu a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional. E aí o decreto ele obriga que a administração pública ela exija da empresa vencedora, que a administração pública exija da contratada a contratação de mão de obra por pessoas presas ou egressos do sistema prisional. É interessante, lá no parágrafo 5º, que foi inserido no artigo 40, fala que a administração poderá, através de regras de regulamento, mas o decreto ele já fala que a administração pública deverá exigir a contratação da mão de obra do sistema prisional ou egresso do sistema prisional. Interessante, lembra que a gente falou que o TCU ele fala que não pode ser exigido como requisito de habilitação jurídica a questão do desenvolvimento sustentável? Então, nós estamos aqui diante de um desenvolvimento sustentável de âmbito social, que você faz reinserção do preso ao mercado de trabalho.
mas esse decreto prevê um requisito na fase de habilitação. Olha que interessante. Mas ele exige de uma forma branda, vamos dizer assim, né? Ele simplesmente exige uma declaração do licitante, caso seja vencedor, ele vai cumprir o decreto. Ele vai cumprir o decreto. Então não é uma habilitação que venha a ferir o princípio da competitividade, né, no procedimento licitatório. Ele somente é uma simples declaração que qualquer empresa pode dar. E o inciso 2, ele prevê que essas exigências devem estar contidas no edital e na minuta de contrato como obrigação para que as empresas venham a contratar essa mão de obra do sistema prisional e egresso do sistema profissional, do sistema prisional, para observar as disposições desse decreto. Nós temos aqui essa questão aqui da CESP, né, de 2018, da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, e que nós temos aqui essa questão que fala da seguinte forma: determinada autarquia federal publicou edital de licitação para a contratação de serviços de limpezas na instalação de sua sede. No referido edital consta a exigência de que o licitante vencedora contrate um percentual mínimo de mão de obra egressa do sistema prisional, com finalidade de ressocialização. Nesse caso, a exigência constante do certame é a assertativa A, já é a correta, né? É legal porque ela, devendo ser observada da forma estabelecida em regulamento, reproduz a redação ali do decreto, do artigo 40, na verdade, do parágrafo 5º do artigo 40, que deve ser observada a forma estabelecida em regulamento. Inconstitucional não seria, porque não fere o princípio da isonomia. É legal, mas contrário ao princípio da vantajosidade da contratação do serviço, não seria contrário, pois a proposta seria vantajosa para a administração pública no âmbito geral com relação à promoção social e desenvolvimento. Não seria ilegal porque não restringe o caráter competitivo, e legal, independente de sua previsão em regulamento, não é a questão ali, não é a reprodução daquilo que está no decreto. Ok, meus amigos? Obrigado a vocês, bons estudos.